Fala galera do Radiomática Cursos, estamos de volta. Segunda videoaula sobre operações básicas. Na aula passada, nós estudamos as regras e as propriedades das 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo das operações, vendo temas bastante conhecidos e cobrados e outros que muita gente nem sabe que existe, mas que também são cobrados pelas bancas examinadoras. Vamos lá, galera. Vamos juntos para mais uma videoaula. E eu começo essa videoaula com a seguinte pergunta: você conhece a propriedade do fechamento? O que é isso, professor? Eu nunca ouvi falar. Pois é, muita gente não conhece. O fechamento, pessoal, é uma propriedade que está relacionada com os elementos de um conjunto qualquer. Quando nós temos um conjunto X, ao pegarmos 2 elementos desse conjunto em uma operação, seja ela qual for, nós dizemos que um conjunto é fechado para essa determinada operação se para quaisquer 2 elementos que a gente pegue nesse conjunto, ao realizarmos a operação, o resultado dessa operação continua sendo um elemento pertencente ao conjunto X. Isso é o que significa dizer que um conjunto é fechado para uma operação. Professor, mostre como isso pode ser cobrado em uma prova de concurso público. Vejam o concurso da Prefeitura de Timon, no Maranhão, para o cargo de professor de educação básica. Os números naturais surgiram da necessidade humana de contar e de ordenar. Os números inteiros são formados pelos naturais, os naturais acrescidos do sinal negativo e o zero. Números que podem ser escritos na forma de fração são chamados de números racionais. Números que têm infinitas casas decimais e não são periódicas são chamados de números irracionais. A união entre o conjunto dos números racionais e irracionais forma o conjunto dos números reais. Assim, levando em conta essas afirmações, é correto afirmar que. Então vamos lá, pessoal. Vamos olhar qual dessas alternativas é a resposta desse exercício. A letra A diz o seguinte: o conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 3, é fechado em relação à adição. Pessoal, para que esse conjunto A seja fechado em relação à adição, o que é que precisa acontecer? Para quaisquer 2 elementos que a gente pegue no conjunto A, ao fazermos a soma entre eles, o resultado deverá ser um número pertencente ao conjunto A. Será que isso acontece? Vejam só. Quando nós pegamos o número 1 e 2, que são elementos do conjunto A, ao fazermos a soma entre eles, o resultado é igual a 3, que é um elemento do conjunto A. Percebam
que quando nós pegamos os números 1 e 3, e 2 e 3, que são elementos de A, ao fazermos a soma entre eles, nós encontramos os números 4 e 5, que não fazem parte do conjunto A. O que é que nós podemos concluir? Que o conjunto A não é fechado em relação à adição. A letra A está incorreta. Tudo bem, pessoal? Com a ideia do fechamento, vejam a letra B. Os números naturais são fechados em relação à subtração. Bom, nós já conhecemos o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números que nós utilizamos para fazer contagens. Se esse conjunto é fechado em relação à subtração, significa que, ao pegarmos quaisquer dois números pertencentes a ele, a diferença entre esses números continuará sendo um número natural. Mas percebam que isso não é verdade. Quando nós pegamos os números 1 e 2, por exemplo, e fazemos a diferença entre eles, 1 menos 2 é igual a menos 1. Menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. O que é que nós podemos concluir? Que o conjunto dos números naturais não é fechado em relação à subtração. Nós pegamos dois elementos pertencentes a ele e a diferença é um número que não pertence aos números naturais. Por isso que ele não é fechado em relação à subtração. Claro, pessoal, o conceito sobre o fechamento de um conjunto em relação a uma operação. Se ficarem com alguma dúvida, como eu sempre digo, deixe um comentário que nós iremos tirar a sua dúvida com o maior prazer. Beleza? Letra C. O número 2 mais raiz de 3 é racional. Pessoal, percebam que nessa operação nós temos um número inteiro, o número 2, e nós temos um número decimal, a raiz de 3. Quando nós temos uma operação como essa, o que é que nós fazemos? Nós somamos as partes inteiras, 2 mais 1 dá 3, e preservamos a parte decimal. Qual é o resultado que nós encontramos? 3,73, 20, 50, 80, 75, ou seja, uma dízima não periódica. Dízimas não periódicas não pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, a letra C está incorreta. Professor, dízima não periódica é um número irracional, não é isso? Exatamente. Dízimas não periódicas são números irracionais. Letra D. Todo número natural, diferente de 1, pode ser decomposto em fatores primos de modo único, a menos da ordem dos fatores. Pessoal, operações básicas dentro da organização da matemática está dentro do tema aritmética. E é com muito orgulho que eu apresento para vocês o Teorema Fundamental da Aritmética.
É exatamente isso que esse teorema nos diz. Todo número natural, diferente de 1, pode ser decomposto em fatores primos, de modo único, a menos da ordem dos fatores. É essa a resposta do nosso exercício. Mas, professor, como assim? Na prática, o que é que isso significa? Pessoal, nós já estudamos lá na aula de conjuntos numéricos os números primos, né? São números que só possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, como nós vimos, os números 2, 3, 5, 7 e 11 são números primos. O número 4. Bom, o número 4 ele pode ser escrito como o produto de números primos. 2 vezes 2 é igual a 4. O número 6 também pode ser escrito como um produto de números primos. 2 vezes 3 é igual a 6. Percebam que todos os números que não são primos podem ser escritos como um produto de números primos. Esse é o teorema fundamental da aritmética. Tudo bem, pessoal? Com essa questão, uma questão muito interessante que exigiu vários conhecimentos do candidato. De um modo geral, quando nós olhamos para a ideia do fechamento e para os conjuntos numéricos, nós temos a seguinte organização. O conjunto dos números naturais é fechado para a adição e para a multiplicação. O conjunto dos números inteiros é fechado para adição, subtração e multiplicação. O conjunto dos números racionais também é fechado para adição, subtração e multiplicação. E os números reais, professor? Os números reais, pessoal, também são fechados em relação à adição, à subtração e à multiplicação. Quer ver como nós podemos memorizar esses fechamentos dos conjuntos numéricos? Basta fazermos uma tabelinha. Com essa tabela, nós podemos ver a ideia do fechamento em relação a todos os conjuntos numéricos para as 4 operações fundamentais. Professor, você disse todos os conjuntos numéricos, mas os números irracionais não estão aqui. Galera, pense assim, os números irracionais são aqueles números esquisitões. Eles não gostam muito de se misturar. Então pensem que eles estão ali, ó, no canto deles. Eles não querem fechamento com nenhuma das operações, pessoal. Então, com essa tabela, nós memorizamos de forma fácil o fechamento das operações em relação aos conjuntos numéricos. Tudo bem, galera? Professor, tudo bem, mas tem uma coisa me chamando a atenção. Nenhum conjunto numérico é fechado em relação à divisão? Não. Sabe por quê? Porque nós não podemos fazer divisão por zero. Se os conjuntos numéricos fossem fechados em relação à divisão, o que é que nós teríamos? Nós teríamos a seguinte situação. Quando nós pegássemos dois números, o 0 e um número A,
por exemplo, pertencente a um conjunto X, ao fazermos a divisão de A por zero, o resultado teria que pertencer ao conjunto X. Mas isso não é possível, pessoal. Não existe divisão por zero. Por isso que nenhum conjunto numérico é fechado em relação à divisão. Com essa tabelinha, nós já conseguimos fazer um monte de questões. Vejam só. Concurso da Câmara de Campo Maior, no estado do Piauí, para o cargo de assistente técnico legislativo. Sobre os conjuntos numéricos, é correto afirmar que, letra A, o conjunto dos números inteiros é fechado em relação à adição, subtração, multiplicação e divisão. Pessoal, olhem para a nossa tabela. O conjunto dos números inteiros é fechado em relação à adição, subtração e multiplicação, mas ele não é fechado em relação à divisão. A letra A está incorreta. Letra B. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Pessoal, se isso fosse verdade, nós teríamos que o conjunto dos números irracionais era fechado em relação à adição. Percebam, isso não é verdade. A letra B também está incorreta. Letra C. O conjunto dos números naturais é finito de forma alguma. Nós já vimos, o conjunto dos números naturais é infinito. Letra D. A raiz quadrada de um número racional é sempre racional, de forma alguma. Nós acabamos de ver. A raiz de 3 é um número irracional. Nós temos a raiz quadrada de um número racional, mas o resultado é um número irracional. A letra D também está incorreta. E a letra E, entre dois números racionais quaisquer, sempre existirá um número racional. De fato, pessoal, nós já vimos esse enunciado, esse conceito na aula de conjuntos numéricos. Essa é a resposta do nosso exercício, a letra E de esperança. Vamos fazer mais um exercício para vocês verem como a nossa tabelinha ajuda na resolução das questões. Concurso da Fundação Araucária, no estado do Paraná, para o cargo de assistente administrativo. Segundo Platão, outras fontes afirmam que foi Pitágoras. Os números governam o mundo. Considerando seus conhecimentos sobre os conjuntos numéricos, assinale a alternativa correta. Letra A. A diferença entre dois números naturais é sempre um número natural. Pessoal, olhem para a tabela. O conjunto dos números naturais não é fechado em relação à subtração. Então, nós não podemos dizer que a diferença entre números naturais é sempre um número natural. Isso está errado. A letra B. O produto entre dois números irracionais é sempre um número irracional, de forma alguma. O conjunto dos números irracionais não é fechado em relação à multiplicação. A letra C. O quociente entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. Nenhum conjunto numérico é fechado em relação à divisão. A letra C também está incorreta. A letra D.
O produto entre dois números irracionais nem sempre é um número irracional. De fato, pessoal, nós ainda não estudamos radiciação, mas nós vamos ver. Quando nós fazemos o produto da raiz de 3 pela raiz de 3, que são números irracionais, o resultado dessa multiplicação é igual a 3. Ou seja, nós temos o produto de números irracionais, cujo resultado é um número racional. Por isso, nós podemos afirmar que o produto entre dois números irracionais nem sempre é um número irracional. A letra D é a resposta do nosso exercício. Tudo bem, pessoal? Ficou clara a ideia do fechamento de um conjunto em relação a uma determinada operação? Ficou, professor? Eu entendi. Ótimo, galera. Fico muito feliz em saber disso. Vamos prosseguir. Pessoal, outro conceito bastante importante dentro do estudo das operações básicas é o conceito das frações. O que é uma fração? Uma fração nada mais é do que a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Como assim, professor? Quando nós vamos a uma pizzaria e chegam em nossas mesas aquelas deliciosas pizzas, nós podemos perceber que os pizzaiolos as cortam em partes iguais. Algumas pizzas são cortadas em 8 fatias, outras em 4. À medida que o tempo vai passando e a gente está ali conversando, se confraternizando, nós vamos consumindo as fatias das pizzas. Como é que nós podemos representar matematicamente essas situações? Bom, no primeiro caso, nós podemos representar como sendo 5 sobre 8. Como assim, professor? Nós temos 5 oitavos de uma pizza, ou seja, nós temos 5 fatias entre as 8 existentes inicialmente. No segundo caso, nós podemos representar como sendo 2 sobre 4, ou 2 quartos. Ainda existem 2 fatias entre as 4 que existiam inicialmente. Então, essa é a ideia do que é uma fração. Os números que estão na parte de cima são chamados de numerador, e os números que estão na parte de baixo são chamados de denominador. Tudo bem, pessoal? Com a ideia do que é uma fração? Tudo bem, professor. Entendi. Pode prosseguir com a matéria. Ótimo, pessoal. Vamos prosseguir. Galera, as frações podem ser classificadas de duas formas. A primeira delas são as chamadas frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que podem ser simplificadas. Olhem para esse exemplo. Nós temos 2 sobre 4. Essa fração pode ser simplificada. Existe um número que nós podemos dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Esse número é o número 2.
2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, perceba, 2 quartos e 1 sobre 2, ou meio, são frações equivalentes. Se as frações não são equivalentes, é porque elas são irredutíveis. O que são frações irredutíveis? São frações que não podem ser simplificadas. Ou seja, pessoal, não existe um número que a gente consiga, ao mesmo tempo, dividir o numerador e o denominador. Olhem para esses exemplos. 5 sobre 8 e 3 sobre 2. Essas frações são irredutíveis. Não existe um número que eu consiga dividir ao mesmo tempo 5 e 8. Da mesma forma que não existe um número que eu consiga dividir ao mesmo tempo 3 e 2. Não há o que se fazer com essas frações. Elas são irredutíveis. Então, as frações podem ser classificadas de duas formas. Frações equivalentes podem ser simplificadas ou frações irredutíveis. Frações que não podem ser simplificadas. Tudo bem, pessoal? Com essa ideia inicial do que são as frações? Tudo bem, professor. Estou entendendo. Ótimo, galera. Na próxima aula, nós iremos estudar as operações envolvendo as frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Se gostou dessa aula, ajude o nosso canal. Faça a sua inscrição. Deixe um like. Escreva um comentário. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. O seu apoio é importantíssimo para o nosso projeto. Não saia daí. Já já estaremos de volta com mais operações básicas.